Mensagem do céu. Queridos judeus messiânicos, aqui estamos nós. Alguns contextos e perguntas que fizeram. Céu, como nós estamos vivendo dentro de um projeto de vida, cada um de nós, né? E nesse projeto, nesse curso de vida, ainda que eu não queira pecar, eu ainda peco, ainda erro o alvo, ainda faço coisas que depois eu tenho um profundo arrependimento. Algumas vezes não tenho controle, não tenho domínio próprio. E como fica o texto de Judeus Messiânicos 10:18, ora, onde há remissão de pecados destes, né? Já não oferta pelo pecado. Como é que eu posso receber um perdão por um pecado que eu não cometi ainda? Ou seja, alguma coisa que eu venha a tropeçar no meio do caminho. Como é que fica isso? Sendo que o preço já foi pago e ainda assim nós não estamos livres do pecado. Inacreditável, inacreditável, mas é verdade, não é? Embora nós tenhamos recebido tão grande livramento, tão grande doação sobre as nossas vidas, nós não conseguimos nos livrar da nossa velha natureza. Nossa velha natureza, nós temos de amarrá-la. É aquela história dos dois lobos, mas não deixam de ser lobos, não é verdade? Que nem coloca lá que tem um lobo bom e um lobo ruim, depois mudaram para cachorro, né? Um cachorro bom, um cachorro ruim. Queridos, de qualquer modo, no nosso corpo não habita bem algum. Todos os nossos anseios, as nossas necessidades, nossos desejos, quando eles se tornam exclusivos, o que é um desejo exclusivo? O desejo exclusivo é o que ele se sobrepõe à vontade e o desejo do outro. Então, a mulher tem o desejo de passear, vamos supor. A mulher tem um desejo, eu quero... hoje já é mais complexo isso, mas antes a gente tinha muitas vezes marido e mulher brigando porque a mulher queria dar um pulinho, uma passeada no shopping. Hoje já é mais complexo usar esse exemplo, né, queridos? Mudou completamente a nossa configuração social. Mas eu tive casos de que a mulher queria dar uma voltinha no shopping, né? E o marido queria, no final de semana, ficar em casa. Ele não queria ver nada lá fora, não queria nem saber se existia vida fora de casa, né? Ficou fora a semana inteira e aí chegava o final de semana e queria ficar em casa. Então eu tive muitas situações onde a mulher não compreendia. Olha, eu fico em casa a semana inteira, chega o final de semana e o meu marido quer ficar em casa, ou seja, eu não aguento mais, eu estou aqui trancada dentro desta casa, eu sou eu estou em prisão domiciliar. Hoje, não é, com a Covid, caiu de moda, né, queridos? Caiu de moda esse contexto. Então, mas o fato é que nós podemos ter desejos exclusivos, ou seja, são desejos que nós não abrimos mão. Nós não abrimos mão. Eu não estou falando com relação ao nosso emuná. Eu estou falando de coisas que podem ser pequenas. Os meninos que deixam as coisas jogadas na casa, roupas jogadas, os bens jogados ali, material de escola, ou enfim, qualquer coisa que possa tirar você do contexto da tua santidade. Você olhar aquilo realmente te causa uma ação que perturba o seu espírito e possa fazer você pecar. Eu chamo isso de desejos exclusivos. São desejos que os meus filhos guardem as coisas no lugar certo. É o desejo que o meu marido possa atender a uma necessidade, porque eu procuro atender todas as necessidades dele. É o desejo de nós cobrarmos alguma coisa, e nós temos de tomar muito cuidado com isso, porque todas as vezes que nós temos desejos exclusivos, nós podemos pecar. Não é? Todo pecado nasce do desejo. Não importa se você... o seu desejo é que você está cantando estou com raiva, muita raiva, né? Então você tem o desejo de machucar, você tem o desejo de ferir, você tem o desejo
é um desejo. Quando Melech Davi, ele é confrontado pelo Eterno, o Eterno conta uma parábola para ele. O Eterno manda o profeta Natan contar uma parábola para ele, não é? E aí eu acho muito interessante, porque o Eterno é extremamente lúdico, no sentido de apresentar alguma coisa que a pessoa não entenda absolutamente nada do que ele está falando. Eu acho fantástico isso, né? Nós procuramos e devemos ter entendimento sempre daquilo que o Eterno tem falado conosco, não é? E eu oro para que eu e você tenhamos sempre entendimento do quando ele fala conosco e procuremos saber e não colocar jogando fora nenhuma palavra que ele traga. 2 Samuel 12, versículo em diante, o nome do sagrado Kadosh Baruch Hu enviou o profeta Natan a Davi. Chegando Natan, Davi disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um era rico, o outro era pobre. Tinha o rico ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma cordeirinha, que comprara e criara, e que em sua casa crescera, junto com seus filhos, deixando claro que Uriá, ele tinha Betsheva como sua filha, ele tinha filhos da idade dela, ele era amigo do avô de Betsheva. Comia no seu bocado e do seu copo bebia, dormia nos seus braços e a tinha como uma filha. Vindo um viajante ao homem rico, não quis esse tomar das suas ovelhas e do gado para lhe dar de comer ao viajante que viera a ele, mas tomou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que lhe havia chegado. Então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem e disse a Natã: tão certo como vive o nome do sagrado Kadosh Baruch Hu, o homem que fez isso deve ser morto, e pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez tal coisa e não se compadeceu. E nós temos de tomar cuidado com o que nós falamos na nossa justiça, porque Melech Davi se condenou a perder 4 filhos aqui, né? Ele perdeu o bebê que nasceu com 3 meses de vida, ele perdeu a criança. Depois ele vai perder Aminon, que é assassinado por Avshalom. Depois ele perde Avshalom, morto por Joabe e a sua trupe. E por fim Adonia, que é assassinado por Shlomo. 4 filhos ele deu por causa de uma resposta imediata. Quando o Eterno vir falar com você alguma coisa, não fique indignado. Cuidado ao exercer juízo sobre os outros, você pode estar trazendo juízo sobre a sua própria cabeça. E é interessante ler aqui que chama o desejo de um viajante. O desejo, ele é um viajante por quê? Porque hoje você pode ter o desejo, amanhã você pode não ter. Por isso que o desejo é tratado como um viajante, né? Então, você hoje pode ter o desejo. A gente trabalha muito mesmo com jovens, os jovens aí na sua puberdade, como é difícil lidar com a fase hormonal. É difícil lidar com a fase hormonal a vida toda, queridos. Estou na menopausa e é difícil lidar com a fase hormonal, né? Esses hormônios aí, não sei, viu? Olha só o Eterno na causa, né? Então, quem passou já por problemas hormonais, imagina como é que o marido vai entender uma mulher que de repente está com vontade de chorar, né? Ai, a mulher está com vontade de chorar, né? Mas aconteceu alguma coisa? Não aconteceu, só estou com vontade de chorar. Gente, é coisa de enlouquecer, né? Mas as situações vêm como um desejo. Elas vêm como jovens que estão atravessando um problema, até, enfim, lidando com a sua sexualidade, lidando com os seus hormônios, como você vai ver a pessoa mais idosa lidando com o outro lado da moeda, ou seja, ela chegou num ponto da vida dela onde ela não consegue mais ser o que ela foi, e ela também está sofrendo por causa disso e pode recorrer a coisas erradas, pode recorrer ao pecado, porque ela tem o desejo de ser quem ela foi no passado, queridos. Nós temos de tomar muito cuidado com nossos desejos, sem dizer que há pessoas que num desejo de vingança, um desejo de ira, um desejo de agir mal, num dado momento, no outro dia a pessoa pode estar completamente mudada quando o desejo foi embora e não pega mais, não consegue corrigir. Há pessoas que se afundaram em situações como essa,
Por causa do desejo. Por causa do desejo, Davi engravidou uma mulher que tinha um contrato de Quetubá com outro homem. Desejo. Por causa do desejo, Davi perdeu 4 filhos. Desejo. Nós não sabemos as consequências dessas questões. E se Yeshua veio por nós, ele veio por nós, Melech Davi foi perdoado muito antes de Mashiach ter nascido. Já existia o critério do perdão anterior, não é? É importante que você tenha entendimento sobre isso. Como é que nós lidamos, nós que recebemos Mashiach e Yeshua como nosso Senhor e Salvador, se nós vamos viver deliberadamente em pecado, queridos? Nós vamos ter que tratar isso. Espero aí esse estudo que eu conclua sobre carnalidade. Como é que um crente pode ser carnal? O crente não pode ser carnal, mas ele pode ter áreas na sua vida que não foram tratadas devidamente. E nós vamos ter de entender o que é carnalidade. Nós vamos ter que entender o que é carnalidade, porque quando você vê a sua carne querendo te seduzir em alguma área, você vai falar, isso aqui é carnalidade, eu entendo que isso aqui é carnalidade. Pensar mal dos outros é carnalidade. Ah, mas eu não vou pensar mal do outro que está fazendo mal. Aí é diferente, você constatou, isso não é carnalidade, isso é prudência. Mesmo assim, você não pode executar uma pessoa. Essa justiça não pertence a você, nem a mim, nem a ninguém. Então, o mistério que nós temos é que nós estamos vivendo num corpo e nós não temos a percepção total do que nós estamos fazendo e não deveríamos ter pecados deliberados. Eu e você não deveríamos ter pecados deliberados. Nós podemos errar, nós podemos falhar, nós podemos errar o alvo e nós nos arrependemos grandemente e confiamos num sacrifício único que já foi feito para resgatar nossas vidas. Porém, eu não posso viver amanhã esperando que eu vou pecar e planejar alguma coisa e vou confiar no perdão de Yeshua. Não é sobre isso que o texto narra. A remissão dos pecados, ela foi feita uma única vez e eu confio no que me foi feito, e isso foi feito no meu passado, eu estou no futuro desse passado e ainda hoje a ação disso me alcança. Isso é um legado que foi confiado à humanidade. A partir do momento que você está em Mashiach, você é nova criatura e o inimigo não pode mais te tocar. Você precisa ter esse entendimento. Versículo 19. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Kadosh HaKedoshim, no Santo dos Santos, pelo sangue de Yeshua, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isso é, pela sua carne. Eu tenho hoje um acesso a um lugar por meio de Yeshua. Como é que funciona isso? O sangue dele está em mim, a carne dele está em mim, logo eu estou nele. Eu estou nele, é assim que eu entro num caminho novo. Eu compareço diante do Eterno por meio de um novo e vivo caminho que me foi aberto. Yeshua, ele continuamente está intercedendo por nós. Que você possa estar também intercedendo para fazer o melhor por ele. Ele rasgou a sua carne para que nós pudéssemos entrar. Versículo 22 de Judeus Messiânicos 10. Aproximemo-nos com sincero coração e plena certeza de confiança, emuná, fé, tendo o coração purificado da má consciência. Esse é o nosso problema. O que vem a ser a má consciência? Essa má consciência, queridos, é que nos destrói. Eu não estou dizendo para você ser uma pessoa estulta, uma pessoa tola. Não é isso. Mas eu estou dizendo que você tem de ter pureza no seu coração. Esse mundo, ele vai tirando a nossa pureza, queridos. E você precisa compreender que se eu não tenho pureza, eu tenho o quê? Querido, se você não tem pureza, você tem o quê? Você tomaria
uma água que estivesse escrito que ela é impura, você beberia, está na garrafinha lá, essa água é impura. Você tomaria essa água, queridos? Mas você quer que o Eterno engula você com a sua impureza. E essa impureza, ela está na nossa consciência. Ela está, queridos, uma pessoa que alimenta muito a sua vida sexual, ela vai ter problema de olhar para as pessoas com olhos de pureza. Tem de ter entendimento sobre isso. Uma pessoa que alimenta maus pensamentos contínuos sobre a vida das pessoas, se alguém fizer alguma coisa para ela, ela vai ter muita dificuldade de ter pureza no entendimento daquilo que ela está vendo. Isso está na nossa consciência. Do que você tem alimentado a sua consciência? A sua consciência, ela tem um calibre. No que você está calibrando a sua consciência? Queridos, eu vejo a consciência como... eu gosto de usar esse exemplo. Os 4 pneus lá. Eu vejo a consciência como os 4 pneus. Você tem que calibrar os pneus e não pode calibrar igual. Meu marido sabe lá direitinho. Tem uns pneus lá que tem que calibrar um pouquinho mais. Principalmente se a pessoa tem um carro, como é o nosso caso, a direção não é hidráulica, né? Você tem que ficar driblando. O veículo quer ir para um lado, você tem que puxar com muita força para o outro lado, né? E aí tem um jeito de calibrar os pneus para a direção ficar mais macia, não é? Eu vejo a consciência como esses pneus. Nós temos de olhar os 4 cantos da nossa vida. Para isso serve o tzitzit do homem. São 4 tzitzit que eles têm. Para norte, sul, leste, oeste, para os 4 cantos da terra. Esse homem ser guardado na sua pureza de consciência. Queridos, é muito importante que nós sejamos puros. Amados, olha, vamos lá. Eu atravessei um momento aí difícil, vocês estavam comigo. Um dia nós vamos falar sobre isso. Se não aqui, no dia do Senhor a gente fala. Eu espero que não tenha que ser aqui. De coração que eu espero que não tenha de ser aqui. Mas se um dia tiver que ser aqui, a gente fala aqui também. Que a vontade de Hashem seja feita, não a minha. E aconteceu que meu coração fechou, queridos. Fechou para várias situações. E inclusive de pessoas que não mereciam que o meu coração fechasse. Assim, queridos, você apanhou. Você vai lá, apanha. Vai no outro lugar, apanha. Vai no outro lugar, apanha. Chega uma hora que você fala, gente, eu não sou boa de apanhar. Não quero mais apanhar. Você vai para um, vai para outro. E aí o que aconteceu? Minha consciência foi contaminada. Eu comecei a achar, não, aquele lá me fez isso, aquele lá me fez aquilo, aquele lá me fez aquilo outro. Qual a probabilidade que este aqui, aquela ali não vai fazer também? Minha consciência foi poluída, minha consciência foi contaminada. Isso é pecado. É pecado. Olha, presta atenção no que eu estou dizendo. Isso é pecado. O mal do outro é pecado, mas se é o outro vai fazer mal mesmo. Queridos, o problema é do outro. O seu problema é não se defender do que não aconteceu. Você não pode se defender do que não aconteceu. É prudência não acontecer, mas você não pode criar problemas para os seus vínculos. Agora o outro vai fazer também. Eu fiquei, queridos, numa condição muito complexa. Estou sendo honesta com vocês, como sempre fui. E aconteceu que meus pensamentos, eles estavam poluídos. Não, agora qual que é a próxima ação? Meu marido também acabou, nós nos retroalimentávamos, não é? Eu passava para ele, ele passava para mim, eu passava para ele, ele passava para mim. Ó, é isso mesmo, é isso mesmo, ó, é isso mesmo. Os dois não estavam nos ajudando porque nós estávamos contaminados. E Yeshua entrou no meio do assunto. Vocês estão pecando. E começou a explicar o que nós estávamos fazendo. Nós não poderíamos permitir que um mal que nos fizeram, fosse de tal modo recebido por nós ao ponto de nós começarmos a fazer o mal.
Tivemos de nos posicionar claramente com as pessoas que nem sabiam o que a gente estava pensando. Ah, você sabia que você tem que pedir perdão dessas coisas? Porque você tem de explicar para a pessoa: olha, eu tive um mau pensamento de você porque você fez isso. Me ajude a não ter maus pensamentos. Você sabia que você tem que pedir ajuda? Tem que descer no pó. Ai, céu, vou descer no pó. Tem que descer no pó. É uma humilhação, mas é verdade. Nós precisamos descer do nosso orgulho e falar: olha, eu tive maus pensamentos sobre o seu procedimento porque você fez tal coisa. E eu vou pedir a sua ajuda que isso não aconteça de novo, porque pelo que eu percebi, eu tenho uma deficiência nessa área. Me ajude a não pecar. Eu tive que fazer isso. O Eterno te oriente o que você tem de fazer para você ser sarado. Ele vai te orientar. Eu tive que descer no pó, chamar e explicar. Falar: olha, eu tive problemas aqui. Tive um problema por causa dessa questão que não tinha nada a ver no final das contas, mas não importa, foi uma coisa que fez mal. Peça ajuda. Peça ajuda. Marido, você me fez tal coisa. Também não fala na hora que ele está com muita vontade de brigar, né? Com raiva, né? Espera o momento certo e fala: marido, olha, eu estou ficando insegura com relação a esses repentes que você tem. Se é um homem crente, se é um homem temente do nome de Hashem, que o Eterno te dê condições de ter uma conversa que possa trazer o equilíbrio para suas vidas. Esposas, seu marido te chamar para falar: querida, olha, eu fiquei inseguro com tal coisa, isso daí me trouxe. Queridos, nós temos de ter nós precisamos despoluir, nós precisamos descontaminar. Queridos, essa questão, amados, todos os seus pecados são sediados no prédio da má consciência. E o pior, você não consegue implodir esse prédio. Você tem de colocar aquelas faixas de contenção ao redor e não entrar lá, porque ele habita no seu corpo. Por isso o corpo tem que ser lavado com água pura. A imersão, queridos, por que é tão importante a imersão? A Tevilá vai envolver todo o seu corpo para que ele seja controlado pela Ruach HaKodesh. Uma pessoa está lá no leito de morte, ou está pendurado no madeiro, não é? Ele tem como ser imerso. Nós já tratamos sobre isso, queridos. Há um texto que diz que se a pessoa não imergir nas águas, ela não vai poder ver o reino dos céus. Queridos, então, o terrorista no madeiro, Yeshua prometeu para ele que estaria com ele naquele dia na presença do Eterno. Como é que pode isso? E vocês acham que ele falou: pare agora, espera aí que eu vou descer, vou te imergir, a gente volta aqui e a gente é madeirado de novo? Não, queridos, não. A imersão é para os vivos. Esse prédio da má consciência, ele é sediado no teu corpo, não tem como derrubar. Não tem como derrubar, queridos. Você não pode ir lá. Você tem que olhar aquilo lá como alguma coisa que você vê que te faz mal. Você não pode ir lá. E aí o que acontece, queridos? Quando aconteceu essa situação, que aconteceu, é uma redundância imensa, mas eu acho que vocês entendem que eu ainda estou trazendo justamente essas impressões que em psicologia a gente chama de ato falho, né? Porque é algo traumático que aconteceu e acabou mexendo com o percurso da minha vida. Então eu trago esses atos falhos todas as vezes que eu vou mexer na caixinha de Pandora, não é? Mas, queridos, se eu me posicionar que todo mundo vai agir comigo como pessoas que me traíram, pessoas que me enganaram, me usaram, queridos, eu não vou ter amizade mais com ninguém. Eu não vou mais me aproximar de ninguém. Eu vou viver o meu mundo na minha ilha. E isso não é o que o Eterno mandou para mim e para você. Nós vamos ler mais à frente. Nós vamos ver mais à frente.
Versículo 23, guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel, o Eterno fez a promessa. Consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, e não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Antes façamos a admoestação, tanto mais vede que o dia do Senhor se aproxima. Queridos, a gente se machuca, a gente não quer mais nem congregar, amados, no meu coração. Aí olha só o que eu ouço. Ah, não, eu não vou congregar, que eu estou esperando o Senhor falar comigo. Mas o Senhor vai falar com você aonde, meu querido, minha querida? Onde é que o Senhor vai falar com vocês? É quando a gente está junto. Queridos, eu conheci pessoas que são meus novos amigos, que o Eterno me proveu. E se eu me fecho, amados do meu coração? Não, olha, é o seguinte... Eu já me aproximei, já me machuquei, já me feri, já me fez mal, agora eu não quero mais, e também os outros todos, agora eu vou estar cheio de cuidado, porque o que eu passei, queridos, a vida está passando. A vida está passando, amados meus. Eu tenho de admoestar, eu tenho que cada dia falar mais, eu tenho que cada dia dizer mais, considerando uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. A gente não é salvo por obras, mas se você é uma boa árvore, você vai produzir bons frutos. E esses frutos não é para mim, não é para o Ministério Som do Céu, esses frutos é para o Eterno olhar para você e ver você uma figueira cheia de figos doces. É isso que nós queremos ser. Eu quero que Yeshua olhe para você. Eu quero que Yeshua veja você cheio de folhas. E quando ele levantar suas folhas, que estão protegendo os seus frutos do sol, para que eles amadureçam e sejam doces, Yeshua vai olhar ali e vai falar: olha, servo bom e fiel, entra para o gozo do seu Senhor. Esse é o trabalho que o Eterno nos chamou para fazer. Que você esteja em ponto de produzir esses frutos dignos de arrependimento, frutos de uma pessoa que sabe que tem um prédio lá dentro de si. Esse prédio chamado má consciência, esse prédio está isolado, ele está vedado pela prefeitura da Ruach HaKodesh, queridos. Interditar o prédio, não vá lá. Não pense mal das pessoas. Não maquine, não fique considerando coisas negativas, não faça isso com você. Se ver um mau pensamento sobre você, queridos, eu conheci uma pessoa, eu estava falando com meu marido sobre isso recentemente. Eu conheci uma pessoa, eu acredito honestamente, que foi uma das pessoas mais puras que eu pude conhecer na minha vida. Eu nunca conheci uma mulher como aquela mulher, no nível de pureza, de verdade, não é? E ela não conhecia o Senhor, não conhecia as coisas do Senhor, mas eu me impressionava como ela era pura de coração. Eu nunca tinha visto alguém assim. Eu falei: meu Senhor, como é que essa pessoa viveu na terra? Uma pessoa desse jeito, como é que ela viveu na terra? E ela viveu um casamento onde ela era espancada nesse casamento, até a idade que os filhos cresceram, e ela servia aquele marido de uma maneira que, honestamente, queridos, é assustador o que eu via. Eu olhava para aquela mulher, a pureza daquela mulher. Eu tomei naquela época como um grande desafio de vida que aquela mulher conhecesse ao Senhor, por causa da bondade dela. E eu dei uma Bíblia para ela e apresentei as boas novas, e ela abraçou as boas novas com um amor imenso, com um carinho imenso. Ainda tinha a convivência com aquele marido que lhe trazia alguns prejuízos, mas não a espancava mais por causa dos filhos que já eram adultos. E essa mulher abraçou as boas novas de uma maneira maravilhosa. Quando o marido faleceu, na semana seguinte ela estava imergindo nas águas. Uma senhora de idade, já me precede no reino. E eu aprendi muita coisa com aquela pessoa, porque eu via sabidamente a cunhada agindo mal para com ela, eu via outras pessoas agindo mal, e era evidente o que estava fazendo com aquela vida. E eu conversava com ela, e ela me dizia: eles são assim mesmo, mas o Senhor está fazendo uma obra na vida deles, eu tenho orado por eles. Ela não conseguia ver o mal. Ela não conseguia ver o mal, queridos.
Eu ficava pensando como é que aquela mulher estava viva no meio de tudo que nós estamos vivendo, queridos. Ela educou os filhos, todos eles com a sua formação, todos eles, sabe, o êxito que eu vejo na vida daqueles meninos repousam, meninos, não hoje homens, mas repousa sobre a vida daquela mulher. Aquela mulher, o que aquela mulher viveu, a maneira que aquela mulher, na minha vida, foi um marco muito grande conhecer a vida dessa mulher. E eu via a pureza dela. Alguém vinha e maltratava deliberadamente. Uma vez eu estava na cozinha e a pessoa veio e maltratou ela deliberadamente, e aquilo me enchia de fúria, porque eu via a pureza que estava naquela mulher, e ela fazia sinal com o dedo para mim, como botando o dedinho assim na boca e dizendo para mim: tá nervoso, já vai passar, só tá nervoso só. É o mal faz isso com as pessoas. Eu falava: não é possível, Senhor, me converte, eu me converterei. Eu apresentei o Senhor para essa mulher está me dando banho aqui, Senhor. Amados, a má consciência é um prédio que está aí. Você chama o prefeito, o seu prefeito, ou a prefeita, Ruach HaKodesh, interdita esse inferno na sua vida, para que você possa ser uma pessoa pura e um dia você possa verdadeiramente ver o Senhor, se você deseja isso. Mas se você está cheio de maus pensamentos sobre tudo e sobre todos, nem se gabe disso, o seu prédio não está interditado. Você está em pleno exercício da má consciência. Como o Eterno pode falar com você se você manter-se assim? Não é à toa que as Escrituras dizem que publicanos e meretrizes nos precedem no reino, queridos. Porque pessoas que passaram o que publicanos e meretrizes passaram, eles não se sentem dignos de nada. Eles têm uma vida de ações de graças contínuas. É impressionante. Você consegue ouvir alguém falando mal de alguém? Tem alguma coisa errada na sua vida, meu querido e minha querida. Meu querido e minha querida, onde está a sua consciência? Está no prédio da má consciência? Tire daí urgentemente, para que você não venha ter o mesmo destino dos vis, o destino daqueles que não reconhecem a autoridade Mashiach e Yeshua nas suas vidas. Eu quero tratar na próxima aula, se o Eterno quiser e vivermos, sobre carnalidade. Vai ser difícil nós termos entendimento. Se nós somos carnais, queridos, se houver carnalidade na nossa vida, aonde quer que você esteja, você vai espalhar destruição. Você não vai elevar as pessoas, nem você vai se elevar a si próprio. Porque a Ruach HaKodesh, ela não pousa na impureza. Que o Eterno fale fortemente na sua vida, no seu coração, e aquilo que for possível da tua parte, para interditar o prédio da má consciência com urgência, lembrando você que você pode voltar a ter esse prédio desinterditado a qualquer momento que você entrar nele. Esse prédio não pode ser habitado. Tá bom? Eu peço que o Eterno fale ao seu coração. Eu sei que é um curso difícil, mas o Eterno tem cuidado de nós. E Ele vai te dar estrutura para você poder entrar por esse vivo caminho que Mashiach abriu, para que nós possamos estar lá. Por meio de quem? Dele, queridos! Nós estamos perante o Eterno por meio de Yeshua. Yeshua pode falar por meio de você, mas você fala por meio dele. Que amizade é essa que ele nos ofereceu? Quem tem amor maior do que esse? De dar a sua vida em favor dos seus amigos. Vamos orar, queridos?
Querido Pai, em nome de Yeshua, nós colocamos nossas vidas diante do Senhor para o bem. Colocamos aí, Pai, esse contexto de nós termos a má consciência em nós. Nós precisamos nos livrar desse lugar, Pai, onde venham os maus pensamentos, os maus desejos, olhar com intenção impura, olhar com desconfiança, falar com desconfiança. Nos ajude, por amor da Tua infinita misericórdia, a fazermos o bem. Nos ajude a sermos retos, íntegros, justos perante o Senhor. Nos ajude a sabermos que, para nós estarmos em Yeshua, nós não podemos levar impureza para Ele. Ajuda-nos a termos responsabilidade com o bem que nos foi dado. Ajuda-nos a nos libertarmos daquilo que nos aprisiona. Ajuda-nos a ver aonde fomos laçados, as áreas que precisam ser trabalhadas. Ajuda-nos a lidarmos, Pai, para o bem, para o nosso bem, para o bem da nossa família, o bem daqueles que estão conosco. Pai, livra-nos dessas enfermidades. Levamos diante do Senhor a vida da Tânia, levamos o Marco Antônio, o irmão do Antônio Marcos, e levamos diante do Senhor a Cal, e levamos diante do Senhor a Rosana, e levamos diante do Senhor, Pai, tantas pessoas enfermas hoje, os familiares do meu genro. Pelo amor da sua misericórdia, vem com o teu poder, livra-nos do mal, o mal que nós não podemos ver, Pai, literalmente. Ajuda-nos, Pai bondoso. Cura, minha filha, tua herança. Pelo amor da tua misericórdia, nos ajude a lidarmos com a mudança genética oriunda dessas questões. Se tem uma maneira de verter, tem uma maneira de reverter. Ajuda-nos a encontrar pessoas, Pai, que trabalhem para a reversão de um processo que poucos compreendem o que está ocorrendo hoje. Nos ajude, Pai, a passarmos invisíveis nesse sistema. Nos dê da tua sabedoria de como fazer isso. Tenha misericórdia de nós. Nós dependemos de ti. Coopera conosco, Pai. Ajuda-nos. Purifica-nos. Purifica-nos da má consciência. Purifica-nos do que essa má consciência pode fazer com todo o resto, Pai. Ajuda-nos a vivermos em espírito e em verdade para te servir, para te honrar, para nos vestirmos de branco e não nos sujar. Em nome de Yeshua. É o que eu te peço, Pai. Em nome de Yeshua. Coloco as decisões na vida dos meus irmãos, abre portas. Coloco diante do Senhor, Pai, todos os contextos, multidões no vale da decisão, meu Pai. Ajuda-nos, coopera com os teus filhos. Eu te suplico. Ajuda-nos a fazer o bem, Pai. Ajuda-nos a nos unir cada vez mais. Ajuda-nos a vivermos de acordo com o teu querer nessa terra. Em nome de Yeshua é que eu te peço. Em nome de Yeshua, que assim seja. Assim seja. Mensagem do céu.